Boa tarde, aqui quem fala é Maria Eduarda e eu tô com o meu grupo para apresentar um trabalho sobre... um podcast de biologia sobre fotossíntese. Apresentem-se. Eu sou o Arthur. Eu sou o Johnny Fischer. Meu nome é Beatriz Portes Lobão. E a gente vai explicar um pouco mais sobre como funciona a fotossíntese. Que é uma coisa muito importante para o planeta Terra. Né? Sem fotossíntese, a gente não estaria aqui. Você sabe por quê? Porque a gente não tem oxigênio. Exato, na Terra. Isso aí. Isso aí. Bom, que a gente já começa assim, né? Que basicamente a fotossíntese é responsável pelo oxigênio que a gente tem, praticamente. É porque... Tanto que... Perdão, acho que eu te cortei. Não, eu ia falar que sem contar que ela faz a energia, né? Ela faz a produção de energia produção de necessária para a sobrevivência dela, né? Sim, exato. Vocês sabem por que ela faz isso, né? Tem uma substância que se chama clorofila, que capta a luz do sol e absorve, no caso. Absorve a luz do sol e dentro dessas coisas elas têm a divisão das águas, né? Basicamente. Seria... Basicamente elas dividem as águas em oxigênio e energia para elas mesmas. Sim, que elas transformam, elas pegam o hidrogênio, né? Basicamente, e o oxigênio em tudo. Né? Esse microfone não está me deixando legal. Eu vou sair um pouco de perto dele também. Sem contar que tem duas fases da fotossíntese, né? A fase luminosa, que ela necessita de energia, e a fase escura que ciclo decalque. Na fase clara, elas produzem ATP e o NADPH, né? Sim. Tem várias fases da fase. Que vão ser bem importantes na fase escura. Sim, porque na fase escura elas consomem a energia que produzem de manhã, né? Sim. Durante o dia Basicamente, a fase luminosa do próprio dia, Sim. elas fazem essa parte. É tipo elas trabalhando 8 horas por dia para conseguir o seu ganha-pão. De noite pedir uma pizza e comer e ficar de boa, assim. Bem tranquilo, assim. Sim. Tipo, através da reação luminosa, promove estroma e cloroplasto. Exato. O que é isso do estroma? E a fixação do carbono. O que foi isso? Não sei o que é estroma. Tá, gente. Sem contar que a fase luminosa, ela ocorre na tilacoide. A tilacoide, ela é encontrada dentro da estrutura de um cloroplasto. Que legal. Vocês sabem disso? Sim. Não sabia disso, é interessante. Achei interessante. Não, e é muito bom saber como que funciona a fotossíntese, porque tem muita gente não sabe como que acontece, como que ocorre. Sim, tanto que é um dos motivos da gente estar vivo, as pessoas... Isso faz parte do hoje em dia, às vezes, nem entendimento do sabem. porquê o desmatamento é ruim pra gente. Exato, Exatamente. tem menos produção. E uma coisa interessante também, legal de se falar, é que a fotossíntese, ela produz energia realmente. Tem como tu acender uma lâmpada a partir de fotossíntese. Tipo, Sério? é sério. Porque ela produz energia. Sim, ela produz energia. E tem como tu pegar a energia que a planta faz, que não é muito, mas é possível acender uma lâmpada. Sim. Que nem a batata, basicamente. A batata é para tu acender uma lâmpada com uma batata. E também, é até legal falar sobre isso, porque até no futuro mais próximo, dá pra fazer uma energia renovável a partir de fotossíntese. É interessantíssimo isso. Exatamente. E depois de toda essa parte que a gente falou, que a gente acaba chegando na parte do ATP, na fase luminosa, a gente chega na fase escura, que a gente começa com o dióxido de carbono, que depois vai ser transformado em glicose por causa do ATP e do NADPH. Sim. Isso mesmo. Vocês sabem o que é o ATP? Não tem ideia. Fala pra O ATP é uma molécula que ela absorve e, além dela absorver, ela transmite a energia para um organismo. Basicamente, o NADPH também é a mesma coisa, né? Que Sim. no caso funcionam como baterias cheias. Para fase escura, que elas sem a luz, sem a ausência de poder para produzir o próprio alimento,
elas carregam suas baterias a partir de fotossíntese, né, de pH, né? Isso é Vocês interessante. sabiam que na fase escura tem tipo uma regeneração, né? A regeneração é usada para tipo recriar a molécula, deixa eu ver o nome, RuBP, permitindo que tipo, o ciclo ele vai continuar. Sim, é Sim. Importantíssimo o ciclo continuar, senão vai... É. As plantinhas... Basicamente é o ponto em que reinicia tudo do começo. É, o senão ponto... vai dar muito bom. Exato. Daí, na fase escura também, com certeza, elas usam o dióxido de carbono e... Porque elas basicamente comem o dióxido de carbono e depois respiram no carbono. Não comem, respiram o dióxido de carbono e expiram o oxigênio. Por isso que é importantíssimo ter a fotossíntese nos países. Tem gente que ainda desmata muito, principalmente a Amazônia. Mas Tem muita gente que negligencia essa parte. principalmente- A Amazônia é pior, né, dos outros. a Amazônia, a Mata Atlântica, Mata Atlântica, não sei direito o nome, era uma gigante, era uma floresta muito extensa e por causa do desmatamento foi sumindo e existem poucas áreas que são agora asseguradas, assim, por dizer, por a Polícia Federal, essas coisas, porque senão o desmatamento vai acabar com a floresta. E são nativas aqui, basicamente, do Brasil, e a Amazônia. A Amazônia é a maior floresta que existe no mundo. E tem gente que ainda desmata, a Amazônia é sempre muito É desmatada. praticamente E o que ainda, resta hoje em dia. Exato. A gente tem. e é por isso que é muito importante replantar as árvores, porque são essenciais para a fotossíntese. Exato. Fotossíntese não. O mundo inteiro. É, verdade. Basicamente, desmatar a Amazônia é basicamente estar matando o planeta. Sim. Que é de fato, eu acho que é de fato um dos últimos recursos que a gente tem grande de oxigênio no planeta Terra. Exato, principalmente na cidade seria muito importante ser arborizada, assim, porque teria mais lugar, principalmente nas cidades grandes não se tem muitos lugares arborizados. Sim. E é essencial ter arborizado, porque a poluição está começando cada vez mais a ficar maior e maior e maior. E as plantas, as que fazem fotossíntese, importante dizer que são só as verdes, que vegetais não verdes não fazem fotossíntese, só a parte verde do vegetal. E porque cada vez mais a gente vai se industrializando e cada vez mais deixando o dióxido de carbono e fazendo mais ainda buracos na camada de ozônio, que é perigosíssimo. Seja extremamente prejudicial pra gente. Exato. Vocês sabiam que estão tendo na Lua, está tendo tipo, coisas da Terra que ela está puxando por causa dos buracos da camada de ozônio? Isso é muito, muito perigoso. A Lua ela não tem gravidade suficiente para conseguir segurar as coisas, então acaba estando no espaço, assim, pedaço da Terra. Sim. Isso é muito perigoso. Que basicamente é o que a gente falou até agora. A fotossíntese, por enquanto, é o que a gente tem. Em resumo... Em resumo, é o que a gente já falou, que é a fase. Em resumo mesmo, a fase clara é quando a luz do Sol é usada para criar energia. Que a luz do Sol quebra as moléculas de H2O. E na fase escura, a energia é usada para transformar gás carbônico, CO2, em alimento, glicose, que é esse alimento basicamente a base disso. Né? Sim. Eu tenho algumas perguntas para fazer para vocês, que enquanto eu fazia meu roteirozinho de podcast, são perguntas simples, mas assim, como as mudanças climáticas podem afetar a fotossíntese no planeta Terra? É uma boa pergunta. É porque, assim, cada vez está aumentando mais a temperatura aqui na Terra. Está ficando mais quente. Sim. O aquecimento global, que já está em ebulição global. E isso, não sei, pode acabar sendo muito prejudicial, porque tem plantas que precisam de um lugar... Assim, as plantas resfriam o lugar. Porque se vocês pararem para pensar,
as plantas, árvores grandes, elas produzem sombras. E produzindo sombras aqui, por exemplo, vai deixar um calor de, por exemplo, 30 graus fazer um calor de 20, 22, no verão principalmente, que faz é muito quente aqui. E deixando também mais úmido e mais chuvas, assim também resfriando um pouco mais o planeta Terra. Porque, assim, os humanos estão basicamente matando o planeta mãe deles. Cada vez mais. Toda essa parte gira em torno das plantas mesmo. Exato, é tudo sempre em torno das plantas, porque as plantas são... muito antes da gente chegar, elas estavam aqui. É primordial. É primordial a situação. Porque a gente chegou, por exemplo, no final por exemplo, um calendário de 12 meses, se a gente fosse o planeta Terra evoluísse em tudo em um ano, a gente teria aparecido só no final, lá em dezembro, Sim. final de dezembro. E mesmo assim a gente está conseguindo varrer maior parte do que foi criado por todo esse tempo. Exato, é perigosíssimo isso. O planeta Terra ele já se regenerou de várias tragédias que aconteceram, né? A extinção dos dinossauros, o planeta Terra de novo, né? E agora os humanos destruindo basicamente. Só destruiu tudo. É bem triste. De que maneira a ação humana pode estar prejudicando a fotossíntese, vocês acham? Tipo, o desmatamento já prejudica, né? Concordo com o que eu ia falar. Desfavorece de fato só cortando a planta. A planta morre e não tem fotossíntese. Exato, E além disso, nos prejudica. Sim. nos prejudica demasiado, porque matando, a gente está liberando gás carbônico no planeta Terra, mais ainda. E tipo, tem muita queimação de floresta. Exato, e principalmente tem um negócio que até está diminuindo mais, que antigamente eles faziam muito, quando terminava de cultivar uma plantação, o que ficava de palha, por exemplo, eles queimavam. Pois é, e acaba afetando muito as florestas. A fumaça. em si, né? A fumaça sai, prejudica o solo. Até mesmo lixo queima. Exato, quando queimam lixo, podiam transformar o lixo em energia renovável, né? Exatamente. Pois é. Só que o problema é também a produção de gás carbônico, vai ser bem menos reduzido. Sim. E como a pesquisa sobre a fotossíntese artificial pode mudar o nosso futuro energético? Não entendi. Eu me distraí, pode repetir, por favor. Como a fotossíntese artificial pode mudar o nosso futuro energético? Que é o que eu falei para vocês, de conseguir ligar uma planta. Depende. A fotossíntese, basicamente artificial, depende do quão eficiente ela é comparada com uma planta de verdade. Não, é que o que eu quero dizer de fotossíntese artificial é a situação que eu falei, de conseguir ligar uma planta, quer dizer, uma planta não, uma lâmpada, produzir energia a partir da fotossíntese. Isso que seria basicamente a fotossíntese artificial, que eu quis me referir no caso, pelo menos. Isso é interessante. Ah, aquele negócio que falou de ligar a lâmpada através da fotossíntese. Não é basicamente ligar uma lâmpada através de fotossíntese, mas que tem como produzir energia através da fotossíntese. Sim, energia através da fotossíntese. Sim. Através da energia das plantas. Isso, bem isso. Tipo, e que outras tecnologias podem inspirar na fotossíntese para criar soluções sustentáveis? Tipo, o que a fotossíntese pode criar para energias mais sustentáveis, como já existem? Eu acho pela própria parte já existe. A ideia de fotossíntese já deu a ideia de painéis solares, por exemplo. Exato, painéis solares, principalmente porque eles pegam a energia solar e transformam, Sim. né? Sim. É basicamente a mesma ideia, só que Só que obviamente mais mecanizado. só que é muito mais caro. É caro, não é acessível. É. Não é acessível ao público. Continua sendo Tipo, algo tu que para não de funciona. pagar a conta de luz, né? Só que é caro demais. Na pra verdade, pagar as barateia. É, barateia no caso, mas tipo, tu não usa tanto no dia a dia, mas de noite, obviamente. De noite eles carregam tipo, baterias, assim. Sério? É sério, continua funcionando. Diminui. Por isso, na verdade, carregam baterias, entre aspas. Tu usa a energia da companhia, basicamente. Por isso que tu paga, por isso que diminui. De noite tu não tem incidência solar para fazer. Não sabia disso.
Basicamente, é muito bom ter painéis solares, que tá vindo caro agora a conta de luz, e isso agora barateando com painéis solares. Painel solar não é muito barato, não. Sim, é por essa parte mesmo, não é acessível. Exatamente, não é acessível. Esse é o ideal problema. A ideia seria achar alguma forma de usar a fotossíntese para criar uma forma de energia sustentável e acessível, mais barata. Tem gente que não tem condição tipo, de pagar esse valor. Não, é muito complicado realmente ter alguém que consiga pagar um valor tão caro assim. Extremamente útil o painel solar. É útil demais. Se a gente conseguir fazer uma tecnologia sustentável a partir da fotossíntese, vai ser, cara, revolucionário, porque fotossíntese é uma coisa. Plantas não é difícil de cultivar uma planta. É regar e ter luz solar, basicamente. Sim. Só o problema é descobrir. Eu tô batendo nesse microfone, eu não tô gostando. Necessita de uns bons estudos. Precisa de muito. Mas nada que seja impossível. Nada que seja impossível, no caso. Porque a mente humana, além de. Tem que evoluir até aqui. Eu acho que ao passar dos anos, vai que surge uma ideia de alguma energia com a fotossíntese. E sem contar também que a energia a partir da fotossíntese é extremamente mais sustentável do que as outras. Porque a hidrelétrica é sustentável, produz bastante energia. Só que tu desmata bastante, tu muda muito o terreno e animais que moravam antigamente ali naquela região tiveram que sair. Também é uma coisa do desmatamento, tu desmata e os animais saem de tudo. Saem da volta. Saem do habitat. Saem basicamente. Aí a energia eólica, que é enfim. Os projetos. Tu olha e fala assim, não acontece nada. Só que se tu chega, é um barulho ensurdecedor, é muito alto, é um ruído assim. Também afasta. E também afasta, os pássaros passam e às vezes batem naquelas pazonas gigantes que ele tem. E sem contar que é poluição visual, né? E também extremamente caro. Pois é. E não é acessível muito para pessoas. Eu acho que não dá para ter algum daqueles em casa. Já pensou ter em casa no teu quintal um negócio gigante assim? Não dá. O vizinho chegando assim, caramba, olha que tamanho gigante ali. Pois é. Tem mais alguma coisa para adicionar? Eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês sabiam que é uma planta que ela não faz fotossíntese? Qual? O nome dela é lanterna de fada. Ela é uma planta encontrada assim no Japão. Ela se alimenta, tipo, de fungos do solo mesmo, sabe? É tipo uma planta carnívora? Não. Não, porque todas as carnívoras também fazem fotossíntese. As plantas carnívoras fazem fotossíntese. Essa é uma planta, uma das únicas que não faz. Ela se alimenta assim de fungos do solo mesmo. Entendi agora. Faz total sentido. Ela necessita de zero fotossíntese. Porque é tipo a gente se alimentando. Basicamente, só que de fungos. Entendi. Não, as outras vocês conhecem, né? Não, é interessantíssimo. É muito legal. Eu não sabia. Algas, cianobactérias, essas daí elas realizam a fotossíntese. Sim, algas, cianobactérias. E carnívoras também. As plantas carnívoras, eu descobri também que plantas carnívoras fazem fotossíntese. Porque é estranho, né? Para pensar que plantas carnívoras fazem fotossíntese, porque elas comem, né? Só que eu acho que elas usam o alimento, quem cai na boca dela, no caso, como nutrição extra, eu acho. Deve ser mais ou menos isso. Porque se eu não vou falar porque pode ter errado. O que tu ia falar? Que eu acho que o solo não enriquece 100%, tipo, como não é tão... Sim, claro, pode ser também que é. Mas eu acho que sim. Mas eu acho algo que, assim. na verdade, eu acho que é isso no caso. Que no caso o solo não é rico de alguns nutrientes que ela exatamente. precisa e ela tem que procurar em insetinhos que caem na boquinha dela. Mas eu acho que era isso, né?
É um tema, entre aspas, simples. Não tem muito que adicionar do que a gente já tem, que é todas as etapas da fotossíntese. Acaba basicamente por aí. E é um tema muito importante também. Sim. Eu acho muito importante. Eu acho que era muito isso que não tinha que falar, não tem muito mais o que falar. É isso aí. Se inscreve, deixa o like no canal. deixa o like, ativa o sininho. Fiquem pro próximo podcast. Tchau. Tchau.